entrevista aqui hoje com o deputado Traiano, o deputado mais experiente da Assembleia. Começou em 1990, primeira eleição, né, deputado? E na época já parlamentar de oposição ao governador Requião, depois parlamentar de situação com Jaime Lerner, depois novamente na oposição com o Requião, depois situação com Beto Richa e agora com a Ratinho. Em rápidas palavras, deputado, tem uma diferença muito grande ser de situação de oposição nessa sua trajetória, porque conseguiu trabalhar bem na oposição também, né? Tanto que foi sucessivamente reeleito, né? A diferença, na verdade, ela é radical quando você olha sob o prisma da liberação de recursos, né? Nesse aspecto, realmente tem uma diferença. Mas a vida pública e a vida política, ela é pautada por postura. E eu sempre tive lado. E, portanto, durante todo esse período em que o Requião foi governador, eu sempre estive em lado oposto. Eu fiz oposição com responsabilidade e não tinha nenhuma história com o governador Requião à época, até porque o grande líder da região, né, era o falecido Caíto Quintana, que foi chefe da Casa Civil, tinha uma relação estreita também com o Requião e não nos permitia ser base de apoio. Mas tudo isso é fruto de amadurecimento. Eu nunca recuei nos meus posicionamentos, sempre tive muita firmeza e, portanto, isso tudo também me deu a possibilidade de crescimento no aspecto político, na defesa dos interesses da área. E é claro que tudo isso também me permitiu estar onde eu estou hoje, né? Porque aí na sequência veio Jaime Lerner, depois Beto Richa, a própria Cida Borghetti, e na sequência Ratinho Júnior. E essa credibilidade eu adquiri exatamente em função dessa minha postura de clareza em tudo aquilo que faço. Não é muito comum essa postura, né? Normalmente tem um governador de um lado, a grande massa vai para aquele lado, né? No mundo político não é uma coisa muito, né, clara e a tendência normal, né, dos políticos se alinharem a quem está no poder, mas eu tenho muita clareza em relação a isso, tanto é que, né, se vocês observarem, eu poderia estar hoje aqui em Francisco Beltrão atrelado ao prefeito e não estou. Exatamente. Porque eu tenho uma posição, eu tenho um grupo político, a ele eu devo lealdade. Eu trabalhei aqui durante 8 anos com o prefeito Kleber e, portanto, a minha postura ela não mudou em nada. E assim é que eu procuro agir também no governo estadual. Durante toda essa minha trajetória, ela foi marcada exatamente pela minha firmeza em tudo aquilo que eu faço e coragem ao tomar decisões. Isso é louvável, deputado. E também isso que o senhor falou, vamos voltar um pouquinho sobre a vantagem de ser parlamentar da situação. E, em especial, Beto Richa e Ratinho Júnior, que são governadores bem municipalistas. Acho que o Jaime Lerner também era, mas, enfim, era outra época. Vamos pegar mais a história contemporânea e a história em que o deputado Traiano teve uma, vamos dizer assim, uma elevação na sua representatividade como líder do governo, depois presidente da Assembleia. E aí, com esses governadores municipalistas, também apareceu mais o trabalho do deputado, não é? Nós temos que fazer uma análise de governos dos quais eu participei. Jaime Lerner era um governador, na verdade, um intelectual. Ele criou grandes programas bons para o Paraná. Eu trago aqui como um exemplo aquelas pequenas fábricas, a fábrica do agricultor. Foi um belo programa, tanto é que hoje nós temos 2 grandes indústrias no Sudoeste que nasceram na fábrica do agricultor. Uma delas é o laticínio Alto Alegre, aí no Verê, que hoje fatura na ordem de 40 milhões mês. Nós temos o laticínio Santa Clara, em Planalto, que também nasceu com essas pequenas fábricas de agricultor. Um programa que deu certo. Mas o perfil do governador Jaime Lerner, ele não era tanto no aspecto municipalista. E até porque
também não era um período de vacas gordas em termos de recursos financeiros. Mas eu pude também, nesse tempo, já... Ele pegou a época do Plano Real, o país estava se arrumando. Exatamente. Mas mesmo assim, eu pude já realizar muita coisa, até porque fui vice-líder do governo Jaime Lerner, né, nos 2 últimos anos do seu governo. Aí vem Beto Richa, já na sequência eu assumi a liderança do governo, fiquei por 4 anos líder do governo. Já começamos ali a ter muito recurso para atender os prefeitos. E a minha bandeira, na verdade, ela é municipalista. Eu não tenho outra bandeira a não ser a defesa dos municípios, porque é onde as pessoas vivem, e habitam e querem viver bem com a sua família. Então, esse é o meu desenho, até pelo meu histórico de começo de carreira, quando fui vereador e prefeito. A partir daí, veio um segundo governo do Beto. Aí eu assumi a presidência da Assembleia. Este foi o momento mais desafiador da minha vida política. Acredito. Mas como líder também, né? Sim, como líder sim, mas enfim, continue. o segundo mandato do Beto, e eu como presidente da casa, nós estamos vivendo uma situação que não era o Paraná, era o Brasil inteiro, uma situação falimentar. Os estados estavam numa situação em que não conseguiam sequer mais pagar folha de pagamento. Isso era a regra geral. E aí nós tivemos que tomar decisões duras, né, impopulares. O governo Beto, nós tínhamos um secretário da Fazenda, o Mauro, que veio de São Paulo, era um homem de uma visão extraordinária nesse sentido, e fez uma reforma do Estado. Fez uma reforma que mudou radicalmente muitas coisas dentro do Estado e que gerou uma revolução interna dos servidores. E é claro que para que a gente pudesse corrigir os rumos da economia do Estado, a Assembleia era obrigada a votar medidas extremamente impopulares. E aí veio as invasões, né? Quando o Estado começou a alterar aí algumas coisas na área educacional, começou aquele movimento de invasão por 3 vezes da Assembleia Legislativa. Eu tive que recorrer a uma decisão de justiça para proteger não só os deputados, mas o próprio patrimônio do Poder Legislativo, que é a Assembleia, né? Com as invasões, infelizmente, muita coisa acabava se deteriorando. E eu, naquele instante, olhando o interesse do Estado, eu nunca olhei o lado político. Se eu fosse olhar sobre o aspecto da minha reeleição, eu não teria jamais, tendo a coragem que eu tive de manter o projeto em votação. Então, foi desafiador. Eu sofri consequências muito severas naquele tempo, perseguições implacáveis onde eu ia, nos municípios, aquele movimento da APP, que é um movimento ideológico, nós compreendemos isso, mas estava no calor e estava no momento, no auge da APP do Paraná, nos perseguiam em todo o estado. Mas superamos, né? Superamos, e o Estado mostrou hoje... que estava no caminho certo, né? Porque o Paraná... Eu não tinha dúvida disso, que a partir daquele momento a economia do Estado começou a evoluir. Né? Os estados continuavam a não pagar folhas de pagamento, parcelar até os pagamentos. E nós, a partir daquele ajuste fiscal, já adequamos as finanças do Estado e já começamos a ter aí, colher os louros daquela medida. Então isso tudo foi fruto também de uma coragem que nós tivemos para o enfrentamento. E às vezes me perguntam, por que o Traiano tem tanto privilégio? Claro, eu tenho sim, porque adquiri credibilidade. Sim. Nos momentos mais difíceis do Estado, eu tive a determinação do enfrentamento, da coragem, de medidas impopulares e manter o processo de votação na Assembleia. Claro que todos os deputados da base foram fundamentais. Mas se você não tem um comando, um presidente,
né, que é o responsável pela pauta da Assembleia, você não toca o processo. Eu poderia ter recuado. Isso se chama peso político, né? Que se adquire com trabalho. Exatamente. E eu considero que essa sua caminhada, deputado, começou com mais visibilidade mesmo, como líder, falando de Francisco Beltrão, com o curso de medicina aqui em Francisco Beltrão. Na sequência, o projeto do túnel, né, que são duas marcas que estão na história de Beltrão, e que o deputado Traiano esteve na vanguarda dessas conquistas. Né? Para ter esse peso político que com certeza. Tem, né? Estas conquistas, na verdade, elas vieram ainda no governo Beto Richa. Sim. Não só o curso de medicina, Sim. como toda a estrutura física, material do curso, os prédios, a questão do túnel também iniciamos, e o próprio contorno aí da Sadia. Eu dei o pontapé inicial no governo do Beto, depois o Ratinho terminou. Então, isso é oportuno que a gente cite isso como referência. A nova rodoviária municipal, uma grande obra, também foi no governo Beto Richa, porque nós já tínhamos uma situação financeira do Estado extremamente sólida e foi possível fazer esses investimentos aqui em Francisco Beltrão. Mas aí vem o governo Ratinho, e é importante que também todos sabem, já colhendo os frutos daquele ajuste fiscal, melhorou consideravelmente também a receita do Estado. Vem um segundo governo do Ratinho, também encaminhou à Assembleia mais uma medida dura em relação à Previdência Social, fez alguns ajustes, também medida impopular, houve novamente movimentos contra a Assembleia pela não votação, houve invasão, nós tivemos que sair do Poder Legislativo, da Casa, irmos para a Ópera do Arame, e lá conseguimos votar, também sob o nosso comando. Então, foi mais um momento crítico do Estado em que pesou a determinação do presidente da Casa, que poderia não ter pautado a matéria. Se eu olhasse ao lado eleitoral, eu não teria pautado aquela matéria. Mas ela foi fundamental para que o Estado pudesse também ainda avançar muito mais naquilo que já vinha se fazendo no governo anterior. E Hoje nós estamos vivendo um paraíso aqui no Paraná. Nós estamos hoje com um caixa extraordinário. O governo, sem juntar a receita deste ano, do próprio ano que encerrou, o Estado tinha 17 bilhões no caixa. Então isso é oportuno que a gente faça esse relato. Claro, uma excepcional gestão do governador Ratinho, visionário, conseguiu arrancar do papel muitas obras que estavam, enfim, aí no passado, sem a menor possibilidade de serem colocadas em prática. O governador Ratinho teve a coragem, no seu primeiro governo, de investir 300 milhões de reais em projetos, e fruto desses investimentos, da visão do governador, o engordamento da praia que saiu, toda a reforma da estrutura das praias, que hoje o Paraná também tem a visibilidade, asfaltos em todo o estado, estradas com concreto, como é o caso a nossa 280, e tantas outras que estão saindo. A relação que ele construiu com a Itaipu Binacional, grandes obras na região de fronteira, a estrada da Boiadeira que foi feita com dinheiro da Itaipu, tudo isso foi fruto da capacidade do próprio governador. Esse dinheiro em caixa que o Paraná tem facilita também o trabalho dos deputados municipalistas, como é o caso do deputado Traiano, que representa 40 e poucos municípios? Eu tenho 45 prefeitos. 45 prefeitos. Além dos prefeitos, eu devo ter mais uns 40 municípios que eu tenho grupos políticos, onde eu não ganhei as eleições e que eu continuo atuando politicamente. Tem trabalho, né? Exatamente. Sim, exatamente isso. Que é isso que esse dinheiro em caixa do governo do Estado favorece também o trabalho dos deputados municipalistas, né? Não tenha dúvida. Veja bem, fazer aqui um arrazoado do que o governador está
investindo nos municípios do Paraná. Vamos lá. São 2 bilhões de reais em estradas rurais que serão asfaltadas ou feitas de concreto. Então, se você colocar em média, eu quero crer que aqui no Sudoeste, dos municípios dos quais eu represento, claro, tem outros que eu não represento, mas só nos meus municípios nós vamos chegar aí a quase 400 quilômetros de asfalto no interior. Vou dar um exemplo. Nova Prata do Iguaçu. Nova Prata do Iguaçu, nós vamos fazer quase 40 quilômetros de asfalto no interior. Todas as estradas que vão interligar aos lagos serão asfaltadas. E já na fase de licitação. Eu estou dando exemplo de Nova Prata, mas isso vai ser regra em todos os municípios. Cada um vai ter seus 10, 15 quilômetros de asfalto no interior. São recursos a fundo perdido. Eu já vinha fazendo isso como deputado, ainda no governo Beto e do próprio governo Ratinho. Todos os municípios da nossa região aqui, em média, tem 20, 25, 30 quilômetros de asfalto no interior. E agora vamos acrescentar com este programa. Asfalto Novo Vida Nova. A Assembleia, eu enquanto presidente, eu tenho que fazer também este relato. Durante os 10 anos em que fui presidente da Assembleia, nós devolvemos para o Estado quase 5 bilhões de reais de recursos que economizamos na Assembleia. Isso é importante também. Esses valores, a gente elaborava programas em parceria com o governo. A maioria dos grandes programas de interesse dos municípios também eram com recursos da Assembleia Legislativa. E agora, a partir do ano passado, o governo lançou esse programa Asfalto Novo, Vida Nova também, com parceria da Assembleia. O governador tem uma frase, ele não quer mais ver a dona de casa com o lençol branco empoeirado. Acabar com as ruas que têm o chão, todas elas têm que ter asfalto, e agora as ruas com pedra irregular também, todas elas serão asfaltadas. Então são mais em torno de 4 bilhões de recursos que estão sendo investidos nos municípios com este programa. Asfalto Novo, a Vida Nova e o programa de recap nas estradas, nas ruas da cidade. Aqui no Sudoeste, os municípios que eu represento e mais outros 20 fora do Sudoeste, nós não teremos nenhuma cidade mais com pedra irregular ou com rua sem asfalto. Todas elas serão atendidas. Eu tenho feito audiências com o secretário Guto Silva. Em média, cada município está levando aí 10 milhões de reais para obras dentro da cidade. É oportuno que a gente fale que esses recursos são parte de programas de governo. Mas é claro que o peso político do deputado sempre tem uma influência maior no momento da liberação do recurso. Exatamente. Tem aquele que vai liberar 2 milhões e que vai liberar 10. Então, eu, graças a Deus, tenho tido uma atenção, um tratamento diferenciado pelo governador e todos os secretários de Estado. E aí, é lógico, pesa a nossa história política dentro do contexto do Poder Legislativo Estadual. Sem dúvida nenhuma, deputado. E esse peso, essa proximidade pessoal com o governador, em termos políticos, vou falar agora do Brasil, de que o nome do governador está sendo colocado em várias pesquisas de simulação de voto para presidente. O que o deputado pode adiantar para a gente? Como é que está o espírito do governador Ratinho em relação a 2026 e uma disputa nacional? O governador Ratinho ele está muito motivado para uma disputa presidencial. É claro que é um jogo que tem que ser construído com muita habilidade, porque os interesses são muito grandes nacionalmente. E é lógico que nós temos aí 2 estados que são determinantes para uma eleição presidencial, São Paulo principalmente, Minas Gerais, mas tem a questão partidária. Sim. Nós já ouvimos manifestação do próprio presidente do PSD, o Kassab, dizendo que o governador Ratinho é um dos nomes para a disputa da presidência. Hoje pontua muito bem já, sim. Através de pesquisa.
E eu acho que ele está muito inclinado a levar à frente esse projeto político. Volta do exterior, fez uma viagem com a família. A última conversa que tivemos é de que após a sua volta ele ia começar a desenhar este projeto. Goza de um prestígio extraordinário hoje no contexto nacional. Acho que é um grande nome. Agora, é claro, tem que pesar aqui a possibilidade do Tarcísio ser candidato a governador, a presidente da República. Tem que pesar a situação do Bolsonaro, porque queira ou não queira, ele é um grande cabo eleitoral. Sim. Hoje ele está inelegível. Até onde vai isso? Como ele vai se posicionar em termos de definição de um nome para a sucessão do atual presidente? Tudo isso é um desenho que tem que ser construído entre os pretendentes à disputa presidencial. Acho que o governador Ratinho se posiciona muito bem. Transita bem com o próprio Bolsonaro, com o Tarcísio. É uma das grandes novidades, da vida política brasileira. É um jovem empreendedor que mostrou ao Brasil que é possível fazer governança quando você tem ideias boas, tem projeto e sabe gerir os recursos do Estado e, com certeza, enxugando sempre a máquina pública, que é o que o governador vem fazendo. E com um grupo político, bem colocado na Assembleia, uma equipe boa de secretariado, É fundamental o grupo político, mas é fundamental também a harmonia entre os poderes. Sim. Isso o governador Ratinho tem uma habilidade extraordinária. Ele construiu a paz política no Estado entre os Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa. E é lógico que nós também fomos fator preponderante para que tudo isso pudesse acontecer, porque o Poder Legislativo ele tem esse papel de fazer este bom relacionamento, porque tudo que transita no Estado, mensagem do governo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, cai no Poder Legislativo. É a Assembleia que diz sim ou não. É ela que aprova ou não. Então, essa construção também entre os poderes é fundamental, a participação do Poder Legislativo estadual. E isso, graças a Deus, durante todo esse período em que eu estive presidente, evoluiu muito. Uhum. E a sucessão estadual, deputado? Como é que o grupo político do governador, que o senhor faz parte, tem, vamos dizer, 3 ou 4 pré-candidatos, Guto Silva, Alexandre Cury, Darcy Piana, Rafael Greca. O que o senhor pode adiantar para nós, dizer para nós, como é que está vendo essa conjuntura pelo lado da situação para a sucessão estadual? Olha, nós temos conversado bastante com o governador, sobre isso. É claro que o desejo era que a gente definisse um nome logo, porque já temos o adversário colocado. Mas o governador, ele tem uma visão um pouco diferente, até por respeito ao próprio vice-governador, um homem de bem, o Darcy Piana, e até o momento ainda não posicionou-se se tem desejo ou não. Eu acho que isso tudo tem que ser construído e o grande interlocutor e o grande eleitor no nosso estado é o governador Ratinho. Nós temos que admitir isso. Sim. Um governo que está chegando ao seu final e tem 81% de aprovação. Então, ele é fator preponderante na definição de candidatura a governador. Tirando Darcy Piana, eu acho que nós temos 3 nomes hoje que vinculam por aí como pré-candidatos ao governo, que é o Rafael Greca, o Guto e o Alexandre Cury. É claro que tudo isso será ponderado, é o que o governador vem dizendo. Tudo isso vai passar pelo crivo de uma avaliação política, densidade eleitoral, pesquisa qualitativa, quantitativa, alianças partidárias, quem tem o maior poder de construir essas alianças, o peso dos prefeitos, tudo isso tem influência no processo eleitoral. E quem tem a melhor possibilidade de crescimento. Então, se você olhar as últimas pesquisas, quando você coloca ao eleitor
se fulano de tal, apoiado pelo governador, teria chance, ele já salta de 10%, digamos, o Alexandre Cury, para 36%, 37%, quando o adversário tem 41%. Então o jogo está equilibrado. Certo. Tudo isso está sendo construído. Eu quero crer que nós temos 4 vagas: governador, vice, senador, dois senadores. Então, o importante é acomodar todos. Eu tenho uma posição pessoal, com devido respeito. Acho assim, os 2 nomes hoje que transitam dentro da estrutura do governo com mais facilidade seria o Guto e o Alexandre Cury. Eu então, também acho. Então, essa análise que deverá ser feita. O Guto é um jovem inteligente, capaz, já bem testado, de uma intelectualidade aguçada, a gente tem que respeitar. Por outro lado, nós temos o Alexandre Cury, que é presidente da Assembleia, e tem um berço político que fez 250 mil votos para deputado estadual e que consegue agregar. Ele tem uma facilidade enorme hoje dentro do próprio parlamento estadual. Os deputados da base praticamente unanimidade em relação a ele. Ele tem aí os prefeitos do interior do Paraná, a sua grande maioria também tem essa tendência. E tem um fator preponderante, que é o prefeito da capital, que é seu parente. Ele foi fundamental na eleição do Eduardo Pimentel, que é de dentro da casa. E se nós formos olhar aí o jogo político, quem define uma eleição é a capital e região metropolitana. Tem 40% dos votos. Então, tudo isso, eu tenho certeza, o governador vai fazer esse crivo, essa análise, para poder tomar uma decisão. Mas quem o governador decidir, nós estaremos juntos. Sim. Porque a ele nós devemos o respeito. Se nós estamos bem hoje no interior, os deputados, nós devemos ao governador que está dando esta condição para que os deputados possam atender os seus prefeitos com recursos de toda a ordem. Eu repito aqui, o grande cabo eleitoral do Paraná chama-se governador Ratinho Júnior. Então essa análise, no tempo certo e oportuno, ele fará e vamos definir por um nome e, se possível, que a gente possa o quanto antes ter essa definição e sair a campo e fazer nós vamos ganhar a eleição do Paraná. Não tenho dúvida alguma. Os indicadores são todos nesse sentido. Que ninguém mais quer que se oportunize a possibilidade de retroagir no tempo. O Paraná precisa de um governador experiente, que tenha visão, que tenha bagagem, que já tenha passado pelo comando ou do legislativo, que tenha essa visão de grande executivo. E eu tenho certeza que quem tem esse potencial somos nós. Está no grupo do governador. Está no grupo do governador Ratinho. Certo, muito bem, deputado. Desejamos sorte para 26. O Sudoeste é sempre muito politizado. O senhor deputado é uma das figuras proeminentes da nossa região, e a gente torce também pelo governador Ratinho, que para o Paraná ter uma personalidade no cenário nacional seria muito bom. É o nosso desejo, Badiger, com certeza, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo esta fala. Há muito tempo eu imaginava fazer uma conversa franca dentro do meu estilo, Sim. De não não ficar guardando segredo, de ser pronto para falar sobre qualquer tema. E vamos aguardar aí o desenrolar do processo político no nosso estado. Beleza, deputado.